Essa história continua com um conjunto de eventos ocorridos em 31 de março de 1964 e culminou em 1º de abril do mesmo ano. 1º de abril. Mentira. Jango teve seu governo democraticamente eleito interrompido. Mas por quê? O que ele teria feito? Na imagem, temos o então presidente no seu último comício, em 13 de março de 1964, na Central do Brasil, ao lado da primeira-dama Dona Maria Tereza, em que divulgou um decreto que submetia a reforma agrária às terras inexploradas ou de posse da União e fornecer ao trabalhador rural os mesmos direitos do trabalhador urbano e assim gerar desenvolvimento econômico. Com o alto testemunho da nação, com a solidariedade do povo, reunido na praça, que só ao povo pertence, o governo, que é também o povo, e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. O comício da Central, como ficou conhecido, reuniu cerca de 150 mil pessoas, incluindo sindicatos, associações de servidores públicos e estudantes. O discurso pregava o fim da política conciliadora do presidente, com apoio de setores conservadores que, naquele momento, bloqueavam as reformas no Congresso. Em seu discurso, Goulart anunciou uma série de medidas que estavam no embrião das reformas de base. Defendeu a reforma da Constituição para ampliar o direito de voto a analfabetos e militares de baixa patente e criticou seus opositores, que, segundo ele, sob a máscara de democratas, estariam a serviço de grandes companhias internacionais e contra o povo. Em 19 de março de 1964, em São Paulo, a oposição ao governo organizou uma manifestação contra as medidas tomadas por Jango, chamada de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Milhares de religiosos, conservadores da classe média e alta, além de militares, foram às ruas, cujo objetivo era mobilizar a opinião pública contra o governo de Jango e a política que, segundo eles, culminaria com a implantação de um regime totalitário comunista no Brasil. O general Humberto Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército, envia uma circular reservada aos oficiais do Exército, advertindo contra os perigos do comunismo. Irrompe a revolta dos marinheiros e fuzileiros navais no Rio. Goulart recusou-se a punir os insubmissos concentrados na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, o que provocou a indignação dos oficiais da Marinha. Jango compareceu como um convidado de honra a uma festa promovida pela Associação dos Sargentos e Suboficiais da Polícia Militar na sede do Automóvel Clube do Brasil. Na ocasião, anunciou um discurso em que denuncia a existência de uma poderosa campanha contra o governo. Após a revolta dos marinheiros, que para os militares representou um desrespeito à hierarquia militar, uma insubordinação, e o forte discurso no Automóvel Clube do Brasil, na reunião da Associação dos Sargentos e Suboficiais da Polícia Militar, o general Olímpio Mourão Filho iniciou a movimentação de tropas de Juiz de Fora, Minas Gerais,
em direção ao Rio de Janeiro. Na madrugada do dia 1º de abril de 1964, Jango voltou para Porto Alegre e foi para a casa do comandante do Terceiro Exército, escoltado pela companhia de guarda. Reuniu-se com Brizola e, após ficar sabendo de uma série de más notícias, teve uma crise de choro. Brizola sugeriu um novo movimento de resistência, mas Goulart não acatou para evitar o derramamento de sangue, uma guerra civil. De lá ele voou com o general Assis Brasil para a fazenda Rancho Grande, em São Borja, onde estavam sua mulher e os filhos. Com eles, tomou um avião rumo a um rancho às margens do rio Uruguai. Aconselhado por Assis Brasil, Jango traçou o caminho de fuga do Rio Grande do Sul e escreveu uma nota ao governo uruguaio pedindo asilo. No dia 2 de abril, apesar de Jango ainda se encontrar em território nacional, o Congresso Nacional declarou a vacância da presidência da República. Entregou o cargo de chefe da nação novamente ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, que, dentre outras medidas, revogou o decreto número 53.700 referente à desapropriação das áreas rurais para fins de interesse social. No dia 10 de abril, João Goulart teve seus direitos políticos cassados por 10 anos, após a publicação do Ato Institucional número 1, o AI-1. Os analistas norte-americanos viam Jango como um presidente fraco, incapaz de enfrentar a instabilidade econômica e política gerada com a organização e o avanço do comunismo. O processo de queda do governo democrático com o golpe civil-militar de 31 de março de 64 suscitou a produção de inúmeras leituras e perspectivas. Na esquerda e na direita, houve uma tentativa de atribuir ao presidente João Goulart a culpa pelo golpe, onde a personalidade, o comportamento ou a incapacidade política dele de governar seriam determinantes para os acontecimentos que se sucederam. E aí, pessoal, o que achou de tudo isso? Deixe aqui a sua opinião nos comentários, dá o seu joinha e compartilha, que é uma forma de valorizar o nosso trabalho, que se propõe verdadeiro, imparcial e gratuito para você, nessa importante plataforma que é o YouTube. Até mais! A sessão solene do Congresso Nacional devolveu hoje, simbolicamente, o cargo de presidente da República a João Goulart. Jango, como era conhecido, foi deposto em 1964. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a sessão solene do Congresso Nacional, que devolveu simbolicamente o cargo de presidente a João Goulart, presidente deposto pelo regime militar. No telão do plenário, imagens resgataram a memória do ex-presidente Jango, em momentos com a família e na vida política. A cantora Fafá de Belém cantou o hino nacional. Pátria amada, Brasil. Em novembro deste ano, foi anulada a sessão do Congresso de 2 de abril de 1964, em que foi declarado vago o cargo de presidente da República, então ocupado por Jango, como o presidente era conhecido. Com isso, foi iniciado o período de regimes militares no Brasil. O argumento para a perda de mandato foi que o então presidente havia fugido do país. Durante a sessão solene, João Vicente Goulart, filho de João Goulart, recebeu em nome do pai o diploma simbólico de presidente da República. Nossos agradecimentos
em nome de minha família e do Instituto Presidente João Goulart, a esta justa homenagem do Congresso Nacional, legítimos representantes da nação e das aspirações de nosso povo, a devolução simbólica do mandato de presidente da República ao meu pai, João Goulart, injustamente cassado no golpe civil militar de abril de 1964. Jango, a democracia venceu.